Gracias, pastor, por el honor, la invitación. Me olvidé el nombre de la esposa. Ana, gracias por ustedes também nos dar o privilégio de estar aqui hoje, compartilhando um pouco a palavra. Como o pastor dijo, eu vengo de uma caminhada antes, não, na igreja metodista em Brasil. Sou brasileiro, como já se han dado conta, seguramente. Aprendi espanhol estou aprendendo espanhol, mas aprendi primeira vez em Peru. E agora em Panamá, Deus estava em um ministério na igreja metodista continental. E Deus me disse, quando terminado esse período em esse ministério, Deus me disse, quédate em Panamá. E eu me quedei literalmente desempregado, sem trabalho, sem salário. E então, hemos criado uma organização missioneira. E 2 anos desse intervalo, Deus abriu portas através dessa organização missioneira, de sustentar-nos através dessa organização. Hicimos vários treinamentos, ajudamos pessoas a ir a outras nações, até que vino o desejo, porque eu sempre he entendido que eu tinha que, aunque estivesse em um cargo da igreja qualquer, eu sempre tinha que também ser discípulos em minha casa. Eu nunca he deixado de ser discípulos, estar sendo pastoreando, aunque fosse um grupo pequeno. E comecei um grupo pequeno em minha casa, e esse grupo começou a crescer, e Deus pôs em nosso coração de plantar igrejas, e aí vindo a conexão, Deus abriu a porta através das conexões com a Global, e resumindo a história, estamos agora com a conferência da Igreja Metodista Global em Panamá, e crescendo, expandindo-nos a los 4 cantos daquele país. Hoje mesmo, na manhã, estávamos transmitindo o culto a um dos grupos que estão no centro do país, porque eu não tenho pastores, não, todavia, mas eu tenho grupos, então eu tenho que estar predicando a eles, e às vezes eles vêm online, e eu os visito, ou eles mesmos têm seus grupos aí também. Então eu estou dando essa assistência, e Deus está multiplicando. Hoje temos 22 estudantes em el seminário, logo vamos ter vários novos pastores, que tu sigas orando por nós outros. Amém? Muito bem, eu quero ler a palavra, Hechos, capítulo 2, versículo 1 a 13, que é o texto del Pentecostés. E também dizer, não, porque não he hablado isso em la conferência, sou casado há 28 anos, temos uma hija de 24, e somos uma equipe missioneira. Minha esposa está predicando hoje aí, não? Quando eu salgo, ela está predicando em minha igreja, porque eu tenho plantado uma igreja em el centro da capital. E essa é a igreja mais grande que temos aí, e que através dessa igreja estamos apoiando outras já, de lo que se levanta aí em essa igreja em el centro, e hoje minha esposa estava predicando aí. Muito bem. Hechos 2. Quem encontrou pode dizer amém? Quando chegou o dia del Pentecostés, estavam todos juntos em el mesmo lugar. De repente, vindo del cielo um ruído como el de uma violenta ráfaga de viento, e llenou toda a casa donde estavam reunidos. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron e se posaram sobre cada um de ellos. Todos foram llenos del Espírito Santo, e começaram a falar em diferentes línguas, segundo o Espírito les concedia expressar-se. Estavam de visita em Jerusalém judíos piedosos, procedentes de todas as nações da terra. Al ouvir aquele bullicio, muitos corrieron al lugar e quedaram todos pasmados, porque cada los escuchava falar em seu próprio idioma. Desconcertados e maravilhados, diziam: não são galileus todos estes que estão hablando? Como é que cada de nós outros los oye hablar em sua língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotâmia, de Judeia, de Capadócia, del Ponto, de la província de Ásia, de Frígia, de Panfilia, del Egipto e de las regiões de Líbia cercanas a Cirene. Visitantes chegados de Roma, judíos e convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Todos, por igual, los oímos proclamar em nossa própria língua
las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntavam: ¿qué quieres decir esto? Outros se burlavam e diziam: los que pasa es que están borrachos. Amém. Gracias por tu palavra, Espírito Santo. Que tu puedas seguir hablando com tu pueblo. Estás hablando desde o início deste culto, através das alabanças. E agora, Deus, que tu palavra pueda venir a tocar cada coração. E que puedan sair daqui hoje edificados, confrontados e transformados por el poder de tu palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu he dado o título desse sermão, El Pentecostes que necessitamos. Talvez uno pode dizer, pero pastor, só há um Pentecostés, el Pentecostés que necessitamos. Só há um Pentecostés, é certo. Só há um Pentecostés, um momento onde o Espírito Santo vino sobre os discípulos, e é um momento histórico, único, e que não se vai a repetir igual. O que passa é que hoje o Espírito Santo sigue se manifestando quando buscamos. Pero ele foi derramado de uma sola vez e para sempre. Agora, quando eu hablo el Pentecostés que necessitamos, porque muitas vezes há confusão. E, por exemplo, os brasileiros, nós outros somos muito emocionais, não? Afetivos, não? Quem aqui também é assim com os brasileiros? A ver, levanta a mão. Não? Sim ou não? Choramos fácil. Quem aqui chora fácil? A ver. Não? Choramos vendo uma película. Quem aqui chora comigo vendo uma película? Não? Choramos vendo Brasil perder no Mundial, sim ou não? Ou ganhar, choramos ganhando, perdendo, choramos de igual, sim ou não? Somos emocionais, os latinos, verdade? E nos gusta cantar, nos gusta bailar, nos gusta chorar, nos gusta nos emocionar, verdade? Tudo é bueno e é maravilhoso. E às vezes se confunde o Pentecostés com manifestações ou com estereótipos. Pero o Pentecostés, muito mais que isso. O Pentecostés vai mais allá. Eu não digo que em manifestações de avivamento não há gente que vai chorar, porque se choramos porque um equipe ganha ou por uma película, aún mais quando o Espírito Santo nos toca. Pero isso não é a principal prueba que estamos sendo tocados por el Espírito. Aí há outros pentecostés que a gente diz que não, porque se tem tal tipo de dom, esse sim é lleno do Espírito. Ou se tem outro tipo de dom, esse aí então é lleno do Espírito. E começamos a dar rótulos e como que enquadramos o Espírito Santo e queremos pô-lo em uma cajita, verdade? Donde nós determinamos como que é o Pentecostés, pero o Espírito Santo, ele não é uma energia. O Espírito Santo não é uma luz, não é um fogo, não é um poder. O Espírito Santo é Deus. Ele se manifesta como fogo, se manifesta como luz, como glória, como presença, como vento. O Espírito Santo são os dones. El dom de línguas é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. Não é muito mais que uma energia, muito mais que um fogo, muito mais que um vento. É Deus. É Deus se manifestando hoje. É Deus se revelando a nós outros agora. A outra vezes nós outros nos confundimos e pensamos que o Espírito Santo pode ser controlado, pode ser dominado. E falamos, mira, vamos avivar aqui, não? Vamos avivar aí. Ou queremos determinar, eu quero isso. Eu quero esse dom para minha vida. E nós outros começamos a confundir-nos. Porque nos huimos de que a palavra de Deus nos ensina. E Deus nos quer fazer entender qual é o verdadeiro Pentecostés que necessitamos. E é exatamente o Pentecostés que está revelado na palavra. Deus se manifestando. Outra coisa. Quem aqui já pensou, ou já desejou, já disse, mira, eu queria
ter vivido em el tempo de los patriarcas, de Abraão, de Moisés. Quem aqui já pensou assim? Nadie, verdade? Eu queria haver visto o mar se abrir. Quem aqui já pensou isso? Hã? Ou outros talvez poderiam dizer, eu queria haver vivido em el tempo que Jesus estava caminhando por la terra, sim ou não? E ver ele ressuscitar a Lázaro. Quem aqui não queria ver isso? E pensamos que aqueles momentos eram melhores. Pero déjame decirte algo. Los profetas, los patriarcas e os próprios discípulos queriam viver o que nós outros estamos vivendo. Porque nós outros vivimos em el tempo donde todo se ha cumprido. Jesus dijo, todo está consumado. Todo está hecho. Eu tenho, a irmã leu aqui hoje, Jesus vai dizer, eu tenho que ir, porque se eu não fuera, eu não poderia enviar-les el Consolador. Ustedes não estarão huérfanos. Eu estarei com ustedes a través de la persona del Espírito Santo. Então, nós estamos vivendo o melhor tempo da história, quando todo já ha sido consumado, quando Deus já se ha revelado em sua plenitude em Jesus. Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu o inferno, Jesus já venceu o pecado, Jesus já nos ha prometido vida eterna e já ha mandado o Espírito Santo, e o Espírito Santo não habita ao redor de nós outros, o Espírito Santo vino para viver em nós outros. Então, estamos em el melhor tempo da história. E fíjense que em el dia del Pentecostés, es decir, el Pentecostés era uma festa judia. E era a festa de las primícias, de la cosecha. Era uma festa que o pueblo judío já la tinha. E que se comemorava 50 dias depois da Páscoa, também conhecido como Festa de las Semanas. Era uma dessas festas de peregrinação do povo de Deus. E sua origem tinha exatamente que marcava o início da cosecha de trigo, e o povo traía os primeiros frutos de gratitud a Deus. Então, quando Deus está decidindo manifestar-se em el dia del Pentecostés, porque Deus é um Deus estratégico, Deus é um Deus missioneiro, Deus está sempre pensando em buscar o ser humano, desde Adão, quando Adão caiu, sim ou não, se acorda? Não, em Gênesis 3, e Deus está buscando Adão e habla, ¿dónde estás, Adão? Sim ou não? Como que se ele não supiera, não? E Adão está escondido aí, e Deus está buscando Adão, assim como Deus sigue buscando su pueblo. Então, o Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, justamente em el dia del Pentecostés, Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, usa um momento histórico, uma festa tradicional de los judíos, onde todos os judíos que viviam em outros países, como vocês aqui estão vivendo em outros países, em outro país, como vocês, como alguns de vocês que já, quizás, hablam espanhol, pero já pensam mais em inglês que em espanhol, sim ou não? Então, esses judíos, eles haviam migrado a outras nações, e eles já hablavam os idiomas de aquelas nações, pero manteniam todavia a costumbre judío de ir ao templo, por lo menos uma vez em la vida, para adorar e celebrar. Então, Jerusalém era uma festa. Jerusalém era um lugar onde a gente venia para agradecer a Deus por la cosecha.
E justamente o Espírito Santo, sabiamente, através de los discípulos, por isso que Jesus vai dizer, mire, Lucas 24, 49, quédense em Jerusalém, hasta que del alto sean revestidos de poder. Es decir, não se atrevam a ser a igreja sem o poder do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não há igreja. Ah, não, pero essa coisa do Espírito Santo, eu prefiro mais o Padre, eu prefiro mais o Antigo Testamento, eu prefiro mais Jesus. Eles não estão em competência. É Deus triuno, é Deus trino, é Padre, Hijo e Espírito Santo. Eles estavam desde a eternidade juntos. Eles han criado todas as coisas. O Padre estava, o Hijo estava, o Espírito estava. Sempre han sido Deus. Não houve milésimo de segundo em toda a dimensão que puedas imaginar que Deus não fuera. Ele sempre ha sido Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Esse aplauso foi para Jesus, certo? E para o Espírito Santo? Aí ele merece muito mais. Então, em el dia del Pentecostés, um dia histórico, um dia festivo, os discípulos estavam orando, mas eles não estavam orando em um anfiteatro. Às vezes nós outros pensamos, não? Que um lugar grande, um lugar assim vai a ser mais efeito, sim ou não? Eles estavam em um aposento alto, orando sobre a promessa. E aqui, irmãos, entenda algo que Deus falou comigo hoje sobre esse texto. Digo hoje porque eu não tomei nota antes disso. Hoje mesmo, hoje pensando sobre isso, e Deus me falou e me mostrou isso em el texto. Eles estavam unânimes antes de receber o Espírito Santo. Porque às vezes eu já escutado muito assim na predicação que o Espírito Santo vem e eles então estão unidos. E é verdade. Hechos 2, 37, tu vai ver isso. Pero antes da manifestação do Espírito, eles já estavam unânimes. Isso significa que eles estavam exclusivamente em este local porque eles obedeceram a voz de Jesus. Jesus lhe havia dito, vai a Jerusalém e quédese allá. Ustedes vão receber poder sobre ustedes. E ustedes vão ser testigos em Jerusalém, Judeia, Samaria e hasta o último de la terra. E eles han sido fieles e obedientes a esta palavra e han ido. E alguém alguém comentou isso, pero se tu vês, Pablo está falando que foram mais de 500 hermanos que han visto Jesus ressuscitado. Bueno, não sabemos como se deu isso, pero lo que pasa aqui que só haviam 120 em el aposento alto. Isso significa que temos que estar em el lugar de Deus. Talvez tu pensa assim, quando é que Deus me vai utilizar? Como é que Deus me vai utilizar? Temos que estar escutando a palavra de Ele e nos manter fieles, nos poner em el lugar certo, em la hora certa. Então, o Espírito Santo vem sobre nós. Então, Deus faz a obra em nós. Pero temos que ser obedientes à palavra. Outra coisa, há gente que não entende isso, que pensa que o Espírito Santo pode falar alguma coisa em contra a sua própria palavra. Quem crê que não é assim? Quem crê que não é assim? Não, pero pastor, o Espírito Santo é livre. Não, ele é livre, pero ele vai cumprir o que ele mesmo disse. O que ele mesmo ha inspirado homens e mulheres para escrever. Então, o Espírito Santo, ele é fiel para cumprir todas as palavras que ele mesmo ha inspirado, que ele mesmo ha prometido. Então, Deus, Espírito Santo, ele não vai em contra da palavra. Eu estava contando essa história, uma vez estava predicando na igreja, e ao predicar,
uma senhora começou a falar em línguas estranhas. E a gente começou a glorificar, e eu predicando, e a gente então já estava toda concentrada na mulher que estava falando em língua estranha, e já se olvidaram do predicador. E o Espírito Santo me disse assim, baje. Eu, pero Deus, estou aqui predicando, a mulher está falando em língua aí. Baje e ore com ela. E eu então deixei o micrófono, bajei do púlpito, fui hasta allá, a gente pensou que eu ia, não? Está glorificando e exaltando ao Senhor. Eu pus a mão na cabeça da mulher que estava orando em línguas e se manifestado um demônio. E o demônio foi expulso. Ela se sentou. Calmamente, sem gritaria, sem nada. Eu subi no púlpito outra vez e disse, irmão, vou seguir predicando. Porque Deus está falando. E Deus não vai falar para generar confusão. Então, o Espírito Santo, ele tem formas de fazer. E Deus vem manifestar-se em el dia del Pentecostés. E os irmãos estavam aí orando, buscando a promessa. E vem como um estruendo, como um vento. E toda a casa é llena. Então, o Espírito primeiro vai llenar o ambiente, o local. E depois disse que todos aí que estavam aí receberam distribuídas como línguas, como de fogo. E começaram então a falar. E todos aqueles que falavam outros dialectos que estavam ao redor, já foram chamados a atenção deles por el estruendo, se acercaram e começaram a ouvir as maravilhas de Deus em seu próprio idioma. Irmãos, o Pentecostés que nós outros queremos não é um Pentecostés que genera confusão, é um Pentecostés que vem trazer revelação de Deus genuína e que vem trazer um mensagem, que vem trazer o mensagem do Evangelho. Essas línguas não eram as línguas glossolárias que Pablo vai dizer em 1 Coríntios 14, não eram línguas que necessitavam interpretação. Não eram línguas estranhas, eram línguas conhecidas. Ai, estou decepcionado. Porque o Espírito Santo vem inaugurar a igreja. Ele não vem inaugurar um grupo de gente falando outro tipo de idioma, não. Ele vem inaugurar seu propósito. O propósito dele era que todas aquelas nações que estavam reunidas pudieran escuchar o Evangelho, as maravilhas de uma só vez, porque Deus quer salvar, Deus está buscando as pessoas, e Deus está dando aqui uma señal a nós outros. Se nós outros estamos buscando a Ele, Ele quer llenar-nos com esta presença, para que podamos esparcir este Evangelho para todas as pessoas. Deus está dando a los discípulos a capacidade de falar em aqueles idiomas. Agora, mira como é interessante. Os que estavam escutando, eles se quedaram perplejos. Como que esses galileus estão falando uma língua que de nós outros entendemos? Os galileus, para quem não sabe, eles eram gente de campo. E eles tinham uma forma de falar, e eles não falavam bem o hebreu. É como nós outros do interior do nosso país, não? Cortamos a palavra, sim ou não? Aí em Panamá eles dizem, que sepa. Não sei o que é isso, mas eles usam isso. Então, e era tão conhecido a forma como os galileus falavam, que você se vai acordar que quando foram perseguir a Pedro aí, e alguém falou, mira, você andava com ele. Não, eu não. Não, você andava porque você habla igualito. Você também é galileu. Outra forma, eles tinham uma forma de vestir que era muito comum deles, de gente campesina, de gente de campo, de gente sencilla. Tanto que quando foram prender a Jesus, Judas teve que besá-lo para que os soldados pudessem reconhecê-lo. Porque ele era comum. Ele não andava igual nos outros, assim, que gostamos de andar de... Não? Parecido a religiosos, não? Jesus era comum. Então, isso é muito importante, hermanos. O Pentecostés vem cumprir promessas do Antigo Testamento.
El Pentecostés vem trazer algo poderoso. E aqui quero falar com vocês, não? Porque depois também se considerou que o Pentecostés também era a festa do Pentecostés estava muito em la mesma época del dia que Deus entregou a Torá a Moisés em el monte Sinai. Escucha isso. Es decir que, qual é a prova que alguém é lleno do Espírito? Bailando. É assim? Qual é a prova que alguém é lleno do poder do Espírito? E eu posso falar porque Deus me ha dado vários dones. É quando a Torá de Deus entra em tu vida. É quando o Espírito Santo vem, porque agora ele vem habitar dentro de nós outros. E ele vem escrever a lei de Deus não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne de nosso coração. A prova que somos llenos do Espírito Santo é uma vida transformada, uma vida de santidade, uma vida tocada, regenerada por el poder do Espírito Santo. Como nós outros necessitamos. Alguém me perguntava outro dia, pastor, qual é a estratégia para a evangelização? E eu digo, não há outra melhor estratégia que não sejam vidas transformadas por el poder de Deus. Vidas que um dia eram dominadas por el pecado, dominadas por el vicio, dominadas por la prostituição, dominadas por el adultério, dominadas por montão de coisas que agora o Espírito Santo vino e ha dado a eles uma nova vida. Então, eles são os melhores instrumentos, a melhor propaganda do Evangelho. Não é a boa prédica, não são as luzes, não é a boa música, não são os dones. A melhor estratégia para que as pessoas possam conhecer a Jesus são vidas transformadas por el poder do Evangelho. Se uno tem dones e não tem vida transformada, ele ganha, mas não consolida. Se uno tem dones e não tem vida de caráter transformado, ele hace bastante bulla, pero não genera a verdadeira transformação. Temos que ter os dois. Os dones são ferramentas. Os dones não são troféus. Mira, eu tenho esse dom, ¿eh? Onde está aqui? Vamos pôr o dom. Aqui. Mira meu dom. Podem ver? Como eu sou bueno, meu dom. Os dones são ferramentas. Os dones são ferramentas que Deus nos dá para o serviço. Fíjense que o texto diz que o Espírito Santo vino como fogo, não é um fogo, como fogo, e distribuiu entre eles dones de línguas de fogo. Cada um deles ha recebido. Isso significa que Deus tem para cada um propósito, uma forma de trabalhar. E nós outros não necessitamos ser igual a nadie. Não necessitamos dizer, mira, todos têm que ser igualitos. Não, em el reino de Deus não há uniformidade. Em el reino de Deus há unidade. Unidade não é uniformidade. Unidade é a diversidade de dones, de capacidades que Deus dá e que nos põe como em harmonia. Um toca a guitarra, outro toca o piano, outro toca a bateria, pero todos em unidade. Cada um com seu sonido, cada um de sua forma, para a glória de Deus. Então o Espírito Santo está aí. E vise que quando o Espírito Santo ele vem de repente. O que significa a palavra de repente? Sem esperar, verdade? Apesar que eles tinham uma promessa, apesar que eles sabiam da promessa,
não podemos controlar o Espírito Santo, irmãos. A gente quer assim, vai ser o culto de avivamento. É como que se eu determinasse que quando será o avivamento. Eu não posso determinar-lo. Lo que puedo tener es estar posicionado em oração, buscando, seguindo as promessas de Deus. Pero Ele é livre. Ele vai ser como Ele quer. E Ele não vai usar cada um de forma igual. O poder de Deus vendrá sobre sua vida. E te hará primeiro uma vida transformada. É decir, a lei, como chegou a Torá, allá em la pedra, para Moisés, a lei vai ser impuesta, escrita em nosso coração. Há uma transformação, irmãos. Como que eu posso aceitar que alguém que disse que tem o Espírito Santo siga mentindo? Eu me acordei a hora da esposa de Dylan, não sei se vocês conheceram Dylan, o muchacho que está comigo aqui, que já está, Deus está sendo a ser pastor, e ele tentou suicídio, há 2 anos. E a sogra se rompeu, e ele aceitou a Cristo e teve a vida transformada. E agora estamos treinando a ele, mentoreando, discipulando, e ele está estudando esse seminário, e já tem na igreja, já predica. E a esposa, a primeira reunião que hice na casa dele, a esposa não era crente, não queria saber. Eu hice o desafio de aceitar a Cristo. Ele aceitou Cristo. Isso há 6 meses atrás. E essa chica, que tem 22 anos, vai na universidade todavia, já tem 2 filhos, mas todavia vai na universidade. Outro dia ela me disse, pastor, meus amigos estão perguntando o que está passando comigo. Porque eles han perguntado, até seu estilo de roupa ha cambiado. Estás vestindo-se diferente. É dizer, não está vulgar. E eles perguntaram, seu pastor que te está obrigando a cambiar de roupa, não? E ela disse, não, meu pastor nunca me ha dito nada sobre isso. É que Deus me ha tocado o coração para escorrer melhor minhas roupas. Então, o que o Espírito Santo hace é uma transformação de dentro para fora. O movimento metodista, vocês sabem, Wesley, o dia 24 de maio de 1738, é isso? Abre bem? Todos sabem, não? Aleluia, né? Estava aí em uma reunião que ele foi contra sua vontade. Alguém estava lendo Romanos 8. E ele escutou o comentário desse texto por Lutero e sentiu seu coração arder e sentiu paz com Deus e que havia sido perdonado. Então houve um avivamento em seu coração. Pela história do metodismo habla também que depois de um ano, por lo menos, ele foi a uma reunião em Fetter Lane e aí eles começaram uma vigília de oração e às 3 da manhã o Espírito começou a tocar vidas. E eles sentiram na presença de Deus, alguns foram ao piso, e depois dessas 2 experiências, o metodismo se explotou. Então, a experiência do avivamento, da presença do Espírito, é comunitária, pero empieza em el indivíduo. Cada tem que buscar a presença do Espírito em sua vida. Deus, às vezes habla assim, eu queria que minha igreja fosse melhor. E Deus habla, seas melhor. Eu queria que minha igreja visitara. E Deus disse, visita. Eu queria que minha igreja orara por los enfermos. E Deus habla, empiece a orarlo. Então, o avivamento empieza em uno. O fuego Deus derrama sobre cada uno. E através de cada uno, se vai multiplicando. Fíjense. Vindo como fuego, e o fuego traz purificação. O fuego ilumina, o fuego dá sabedoria. Hermanos, qual é a outra prova que alguém é lleno do Espírito? Tiene sabedoria, tiene discernimento, sabe, o Espírito Santo nos orienta, incluso o que escorrer, não entre lo bueno e lo malo, porque entre lo bueno e lo malo é fácil.
Deus nos dá sabedoria para escorrer entre lo bueno e lo mejor. Então o Espírito Santo como fogo nos ilumina, nos dá sabedoria, nos guia por el caminho, como el pueblo en el deserto que tenía la columna de fuego en la noche para guiarlos. El fuego purifica, santifica, trae vida, trae transformação. E por último, el fuego del Espírito se esparce. El fuego empieza em um grupo pequeno, em la vida de alguém, e a partir dessa experiência, todos os avivamentos da história começaram assim. Se vai esparcindo, e se vai multiplicando, e vai crescendo. Esse fogo se multiplica. Fíjense que todos aqueles que han visitado Jerusalém, volvieron para suas terras, levando o mensaje. Escúchame, aqui diz em versículo 11, eles estavam escutando as maravilhas de Deus. Nadie sabe o que era. Aí não disse especificamente. Que eram essas maravilhas? Você pode imaginar. Eu me imagino que eles começaram a orar e a falar de Moisés. Eu me imagino que eles começaram a falar da criação, de que o mar se abriu, de todas as coisas que Deus havia hecho. Eu me imagino que eles começaram a falar de Jesus, de los milagros, de tudo que Jesus havia hecho. Eu me imagino que eles foram contando toda a história de salvação de Deus, toda a narrativa de salvação, até chegar a seu cumprimento. Então, hermanos, olha, mira que maravilha é isso. Quando somos llenos do Espírito, toda a história de Deus não é mais uma história que hemos escuchado e conhecemos aqui em nossa mente. Deus grava isso dentro de nós. Billy Graham dijo, Jesus vino para dar-nos vida eterna e o Espírito Santo vino para dar-nos vida interna. Essa vida com Deus. Então, passamos a crer. Fíjense que os discípulos saíram de aí. O que é que passa quando uma pessoa é llena do Espírito? Ele quer, como que eu posso contener o que Deus me ha dado? Eu vou em muitos lugares predicar, não? Já tive o privilégio de predicar em mais de 50 países. E a vezes a gente diz assim, pero tu é muito apaixonado. Predica assim, pero como eu posso dizer? Mira, Jesus morreu por ti. Tu vai para o céu agora. Não, ai, como? Não há como não ser apaixonado. Quem é casado aqui? Quem é casado? Estão casados aí? Quanto tempo é? Eu me acordo quando casei com minha esposa há 28 anos atrás. Nós outros conversávamos 1 hora. Ele chegava na casa, me chamava, conversava mais 1 hora. E daí, depois colgava e depois chamava outra vez. E eu não sei que tanto falava. Quando estamos apaixonados, verdade? Queremos estar com essa pessoa, queremos falar de ela, queremos falar com ela, queremos ser. Eu não predico porque eu sou obrigado a ganhar um salário para predicar. Eu predico porque eu fui salvo por poder de Deus. Eu predico porque o Espírito Santo está falando comigo. Eu predico porque é um prazer, não é um trabalho. Isso é o que tem que cambiar em sua mente. Hacer a obra de Deus não é um trabalho. Hacer a obra de Deus não é uma obrigação. Hacer a obra de Deus não é algo pesado, porque eu não hago em meu poder e minha autoridade. Eu lo hago em el poder do Espírito Santo. É em la autoridade de Ele. É em la presença de Ele. Então cambia todo. Então, é muito difícil. Muito difícil ser crente. Quem já falou isso aqui? Levanta a mão. Confessa seu pecado. Difícil é ser dominado por las tinieblas e por el pecado. Como alguém pode dizer que é difícil ser crente, se Jesus já vindo, já morreu na cruz, já venceu Satanás, já venceu las tinieblas, já venceu o pecado, já enviou o Espírito Santo, já deixou a Bíblia, já criou a comunidade. Difícil é ser dominado por el pecado. Difícil é viver sem Jesus.
Outro dia um muchacho chamado Abdiel. Abdiel estava um pouco, como se diz? Volando. Não já estava indo na igreja, não? E chamava, o Abdiel não contestava. Que passa, Abdiel? E aí outro dia ele me chamou e disse, pastor, quero conversar. Eu falei, venga. Aí ele veio na minha casa, aí conversamos, ele disse assim, pastor, minha mamãe não lhe gostava que eu viniera à igreja antes. Pero outro dia minha mamãe me chamou e disse, Abdiel, quando você estava na igreja, estava com problemas, mas estava feliz. Agora está com mais problemas, está triste. Então, vete para a igreja outra vez. E ele disse, pastor, minha mamãe pudo ver o que estava passando com minha vida. E eu tenho que volver a Deus. Espírito Santo, irmãos, levou a igreja mais allá. E para terminar, o Espírito Santo, ele vem trazer essa visão de todas as nações, de todas as gentes. É certo que o Pentecostés, o Espírito inaugura a igreja. Em Hechos 2. Pero é certo que, aún com todo isso que hemos hablado, chegou um momento onde a igreja quis quedar em lugar de conforto, na zona de conforto. Em Hechos 8, eles estavam em Jerusalém, tranquilos. E Deus manda a persecução para sacarlos de sua zona de conforto. E através da persecução, os helenistas judíos, os que falavam grego, Estevão foi morto, Felipe tem que sair, e aí se desata uma persecução e a igreja tem que obedecer Hechos 1:8. Então, Hechos 8:1, você vai cumprir o que Jesus disse em Hechos 1:8. E às vezes uno pensa assim, pastor, eu sou crente, pero comigo não, essa demissão não é comigo. Alguém disse, ou somos todos missioneiros, ou somos impostores. Deus te trajo a este lugar. Você sabe que Deus usa as migrações, verdade? Se não houvesse as migrações, não havia missão. Abraão, sai de tua terra, de meio de seus parentes, e ve para uma terra que te mostrarei. Não sei qual a razão que te trajo aqui, a esse país. Não importa. Deus é soberano. Deus é soberano. Eu saí de meu país por um chamado. Tive que negar muitas coisas. E todos nós outros hemos deixado algo. Pero às vezes, irmãos, eu não sei, vocês sabem que em português há uma palavra que chama saudades. Quem já escutou saudades? Saudades é uma palavra única em português, não tem em outro idioma. Que é a junção de nostalgia com estranhar. A ignorância seria a mais cercana, não é? Então, às vezes, temos saudades, ignorância, nostalgia. Pero quando entendemos que se Deus nos traga a este lugar, é porque Ele tem um plano. Ele está por detrás, Ele está guiando nossa vida, para que podamos fazer sua obra. Vamos nos pôr em pé. E o melhor é entender isso. É entender que cada pessoa que ha tenido um encontro com Jesus e ha sido lleno do Espírito, é para alcançar a outros, é para multiplicar discípulos. Não existe um outro tipo, é que nós outras vezes leemos os textos bíblicos e não paramos para pensar que isso de multiplicar, de ser discípulos, de ir, de criar casas e de estar esparcindo o Evangelho, era algo que não necessitava ser hablado, porque era algo natural de los primeiros cristianos. Ah, eu tenho pena, pastor.
eu tenho medo. Aí sim te digo, Pedro negou Jesus ante uma criada, pero quando o Espírito Santo vino, ele está dizendo ante o Sinedrim, as autoridades, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Pero ele já não havia ouído antes? Sim. Antes de Pentecostes ele havia ouído, visto um montão de coisas, pero agora estava dentro dele. Minha mamã morreu o ano passado e foi muito duro para nós outros, porque eu estava fora, estava aqui nos Estados Unidos, tive que viajar para allá, e assim, morreu de repente. E minha mamã, eu me acordo dela que ela nos levava à praia quando éramos ninhos, porque vivíamos bem lejos da praia, em Brasil. E quedávamos o ano todo preparando-nos para ir à praia. E quedávamos esperando aquele grande dia de chegar ante aquele mar e sambuir-nos allá, verdade? E minha mamã, quando venia as olas, ele amarrava o pé e saía correndo das olas. E eu não entendia, e ele não nos deixava tampouco entrar em mar. Não nos deixava. E eu não entendia como que podemos viajar tão lejos, gastar tanto dinheiro, e quando estamos ante o mar, não podemos sambuir-nos e desfrutar. Há gente que mojou seus pés, como quando Deus mostra ao profeta o rio saindo do trono. Então primeiro o rio dá em seus tobillos. E gente que se mojou os tobillos, habla, já, para mim está bem. Vou para casa com meus tobillos mojados. Pero o lago seguiu crescendo e foi hasta as rodillas. E seguiu crescendo hasta a cintura. E seguiu crescendo hasta que ele só podia passar nadando. Há gente que se conforma com o que já has tenido. Pero quando buscamos mais, Deus dá de sua presença. Transforma nossa vida. A gente que está vivendo de passado, com essa ignorância, não? Sí, não existe. Existe agora e amanhã, se Deus permitir. Deus quer transformar sua vida. E quer pôr esse poder, esse fogo, para que tu puedas naturalmente fluir em Deus. Quem quer isso? Amém. Vamos orar. Cerra seus olhos.